Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Estamos de volta com mais um programa, a Bíblia lida e explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nesse programa nós vamos encerrar mais um capítulo do Evangelho de Mateus. Estamos, na verdade, também na reta final do Evangelho, porque vamos seguindo para o capítulo 22, nos aproximando do auge, do ápice desse Evangelho, que é justamente a chamada paixão de Jesus, né? O seu sofrimento, que marca o finalzinho do Evangelho também. Hoje vamos chegando ao final de mais um capítulo, o capítulo 21, e eu quero então que você abra, por favor, a sua Bíblia, leia comigo juntamente a partir do verso 42 até o finzinho do capítulo, no verso 46. Diz assim então a bendita palavra de Deus. Perguntou-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular? Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Jesus aqui está deixando uma linguagem mais velada, mais disfarçada, para falar abertamente contra aqueles líderes judeus, aos doutores da lei, aos fariseus que estavam perto dele. Jesus, sem rodeios, aqui vai fazer a citação de um texto que vem lá do Velho Testamento, no Salmo 118, um texto que certamente os judeus aqui conheciam e do qual um texto que, mencionado por Jesus aqui, não deixaria nenhuma dúvida de que ele estava falando de um juízo que estava iminente sobre Israel e sobre os líderes judeus. Aqui nós precisamos pensar uma coisa importante. É óbvio que nem todos os judeus aqui receberiam esse juízo. Nós sabemos que a igreja de Jesus começou ali em Jerusalém, e os primeiros cristãos eram cristãos judeus. Nós sabemos que alguns judeus creram em Jesus. Então esse juízo era para a nação como um todo, embora alguns especificamente se voltaram para Jesus e creram na mensagem. E nós sabemos que os apóstolos e muitos outros judeus também creram em Jesus. Mas a nação como um todo, ou seja, o povo de Deus, o povo de Israel como um todo, infelizmente veio a rejeitar Jesus como seu Messias, e eles foram então objeto do juízo de Jesus. Esse trecho que Jesus traz de Salmos, o Salmo 118, é um trecho muito interessante. Eu quero agora então trabalhar com vocês sobre esses conceitos aqui. Jesus disse assim: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Essa imagem da pedra angular, ela reflete um princípio importante das construções naquela época. E é o seguinte: porque naquele tempo ainda não tinha talvez um prumo ou uma reta, não é? Para que a construção fosse feita em linha reta, ou seja, as paredes fossem edificadas em linha reta, era usada então uma pedra que era chamada de pedra angular. Essa pedra era colocada numa posição
de tal maneira que ela servia de prumo e de rumo para que a construção seguisse reta e ela estivesse aprumada. Então essa pedra, como vocês podem perceber, era importante na construção, porque ela era o padrão, o modelo que daria, que serviria de base para o restante da construção. E nós vemos que Jesus aqui usa essa imagem, depois ela é usada de novo por Paulo lá em 1 Coríntios e é usada também por Pedro para falar do próprio Jesus como pedra angular, sobre a qual seria edificada a igreja, mas também pedra de tropeço para aqueles que rejeitavam a mensagem de Jesus. Por isso aqui no texto nós lemos exatamente isso. E Jesus ainda cita o restante do texto dizendo: isso procede do Senhor, ou seja, a colocação da pedra angular, que era o próprio Jesus, veio do Senhor, e isso era algo maravilhoso aos nossos olhos, e aqui aos olhos de quem estava vendo. Essa é uma referência ao que aconteceria depois da morte de Jesus. O que aconteceu? Jesus ressuscitou. Isso seria algo extraordinário, maravilhoso, algo, e Jesus aponta para isso, que nunca havia acontecido antes em nenhum tempo. Algo fantástico, como nós vemos que efetivamente conheceu. E aí Jesus, de forma clara, diz o seguinte: portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Aqui não mais de forma velada, não mais de forma talvez um pouco ainda obscura. Jesus diz claramente: o reino de Deus será tirado de vocês e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Aqui, sem rodeios, sem meias palavras, Jesus traz a consequência do juízo de Deus sobre aqueles líderes judeus. O reino de Deus seria tirado deles. Que tristeza, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, que tristeza ver esse juízo de Deus sobre o seu próprio povo, porque eles repetidamente estavam rejeitando Jesus, e isso não mais seria tolerado por Deus. Estava agora de forma clara e transparente o juízo, a sentença de Deus sobre Israel como um todo, sobre os líderes judeus daquela época, por causa de sua rejeição de Jesus. Verso no 44 então nos diz, Jesus continua: todo o que cair sobre esta pedra, ou seja, todo o que tropeçar sobre essa pedra ficará em pedaços. Justamente pela rejeição da pedra angular, que era Jesus, essas pessoas iriam cair, seriam destruídas. E ele diz mais: e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido ao pó. Ou seja, aqueles que deixam de crer, e sobre aqueles em quem a pedra cair também serão reduzidos ao pó. Ou seja, as verdades do reino e a verdade de Jesus como Salvador do mundo era aquela que trazia salvação para aqueles que criam, mas também trazia a condenação para aqueles que rejeitavam a mesma pessoa, a mesma figura, a figura de Jesus. Era para a salvação daqueles que criam, mas também para a condenação daqueles que não criam. E aí o verso 45 e 46 nos dizem que os sacerdotes reconheceram que Jesus estava falando deles. O texto diz aqui: ouvindo essas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Já não tinham nenhuma dúvida. Qual a sua reação? Eles buscaram prendê-lo. Eles queriam se livrar de Jesus, queriam fazer com que ele parasse de falar. Queriam certamente matá-lo. Mas o texto diz que eles, conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões. Mais uma vez tinham medo, porque essas o consideravam como profeta. As pessoas ao redor, as pessoas simples, estavam dando ouvido a Jesus, e alguns estavam crendo nele. Mas os judeus, como regra, os líderes,
já tinham rejeitado Jesus e, portanto, estavam recebendo essa condenação. Nós chegamos ao final de mais um capítulo um tanto longo, mas importante aqui, um marco inicial dessa que era a última semana de Jesus na terra. Jesus vai ficar ao longo da semana ali nos arredores do templo, ora dentro do templo, ora fora dele, até que finalmente ele será preso e seguirá para a cruz. Nós vamos ver que Mateus continua a discorrer sobre esses eventos, sobre as últimas coisas ali nessa última semana de Jesus. Então eu espero que no nosso próximo encontro você e eu estejamos juntos para considerar mais um capítulo, o capítulo 22, e continuarmos o estudo da maravilhosa e bendita Palavra de Deus. Até lá então, que Jesus o abençoe. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.